Olá, acredito que todos aqui já tenham visto alguma produção que se passa no Velho Oeste, seja um filme, uma série ou até mesmo desenhos animados. Nesse gênero é conhecido por ter sempre o herói, que é um cowboy, o xerife, o vilão, que são sempre fora da lei, ou até mesmo em algumas produções os índios. E também temos aquelas cenas clássicas de duelo, que os dos pistoleiros se seguram e quem atira primeiro ganha. Bom, esse gênero acabou sendo muito romantizado, principalmente no decorrer do século XX, na década de 60, 70, que fizeram muitos filmes sobre. Mas hoje, vamos falar sobre um livro que é conhecido por ser um dos mais violentos e controversos da literatura norte-americana, que se passa em cenário, mostrando uma face que muitos filmes deixam passar em branco, né, porque romantizam esse cenário, mas uma faceta muito mais violenta, maligna e perversa de como era o Velho Oeste, de como os seres humanos conseguem ser terríveis. Hoje nós vamos falar de Meridiano de Sangue, de Cormac McCarthy. Bom, antes de falar do livro, vamos falar sobre o autor dele, Cormac McCarthy. McCarthy foi um escritor americano nascido em Rhode Island, que iniciou sua carreira literária em 1965 com o livro The Orchard Keeper, que ainda não possui tradução para o português. Ao longo de sua vida, ele construiu uma reputação como um dos escritores mais importantes do século XX. E talvez você já tenha ouvido falar de alguns dos livros dele, né, que até viraram filmes, né? Nós temos o Onde os Fracos Não Têm Vez, No Country for Old Men, que virou filme e inclusive ganhou um Oscar. Ele escreveu também A Estrada, The Road, que virou um filme, mas não falamos sobre esse filme. McCarthy é conhecido por ambientar suas histórias no sul dos Estados Unidos, nas regiões de fronteira, retratando esses lugares com extrema violência e brutalidade. Ele desconstrói o ideal romântico clássico do Velho Oeste, do Western, apresentando personagens sem heroísmo, onde apenas a maldade e o sadismo são coisas universais. Como eu disse anteriormente, quando pensamos em faroeste, lembramos xerifes, cowboys, cometendo bandidos. Porém, McCarthy, por sua vez, vai na direção oposta. Em seus livros, todos os personagens sejam fora da lei, autoridades ou indígenas. Eles são violentos e malignos. Suas obras desafiam a moralidade e o heroísmo que o western tradicional costuma apresentar. Agora que falamos do autor, vamos voltar no tempo. Vamos falar do contexto histórico no qual Meridiano de Sangue se passa. Durante 1846 a 1848, tivemos a Guerra México-Americana, na qual uma disputa de territórios na fronteira entre o México e os Estados Unidos levou a uma grande guerra entre as duas nações. O México foi derrotado e cedeu partes gigantescas de seu território, mas não imagine um estado ou dois, foi quase metade do país, ou até mais. Esses estados que foram anexados pelos Estados Unidos se tornaram hoje, alguns deles, né, o Texas e a Califórnia. Porém, apesar desses territórios agora serem dos Estados Unidos, muitas partes tinham pouca ou nenhuma autoridade governamental, o que surgiu aquele fenômeno do Velho Oeste, pois não tinha, era meio anárquico aquele negócio. Quem mandava era o prefeito da cidade de tal, o governador, tinha pequenas autoridades e fora a existência de várias tribos indígenas hostis à chegada de colonos naquela região, entre eles os Apache e os Yumi, que usavam táticas tão brutais quanto os caçadores, os colonos, contra eles. O escalpelamento era uma coisa comum entre ambos os lados. Pela situação caótica do local, o exército ou forças policiais não conseguiam combater as invasões indígenas a cidades ou pequenos vilarejos, ou até mesmo expulsá-los de locais que planejavam ser assentamentos de colonos. Então, as populações, os prefeitos, os governadores, tanto americanos quanto mexicanos, contratavam gangues de caçadores de escalpo para aterrorizar essas tribos. Meridiano de Sangue se passa acompanhando justamente um desses grupos de caçadores de escalpo, mas a sua história original foi inspirada no livro My Confessions, Recollections of a Rogue, escrito por Samuel Chamberlain e publicado no século XIX. Esse livro é autobiográfico de Samuel, onde ele conta dos relatos da vida dele como um desses forasteiros de grupos de caçadores de escalpo. McCarthy pegou essa história e romantizou, mudando algumas coisas, fantasiando outras, e criou Meridiano de Sangue. O título, inclusive, vem da cor que o sol faz quando está subindo no deserto, desfazendo uma luz vermelha, parecendo literalmente sangue. Agora que nós entendemos o contexto histórico, vamos falar sobre o enredo e os personagens de Meridiano de Sangue. E vamos começar, é claro, com o protagonista, o Kid. O Kid é um garoto nascido no Tennessee, que aos 14 anos decide deixar a casa do pai e explorar o mundo. Ele é um personagem silencioso e introspectivo. Podemos até pensar que, para um protagonista, ele não é tão participativo ou ativo na história. Nós temos muito mais enfoques e outros personagens sem ser ele.
Mas mesmo assim, desde cedo vemos que a violência é uma parte inevitável de sua vida. Ele vaga pelos territórios selvagens do Texas até se unir ao infame grupo de caçadores de escalpo. E, apesar de ser protagonista, Kid não é um herói tradicional. Essa história não tem heróis, como eu disse anteriormente. Porém, mesmo não tendo nenhuma característica heróica, o Kid não se envolve com tanto entusiasmo quanto os outros personagens no massacre e na brutalidade. Mas, ao mesmo tempo, ele também não se opõe a eles, sendo complacente com a selvageria do grupo. Sua jornada é mais uma descida ao caos do que uma busca por redenção. Durante sua jornada pelo Texas, antes de entrar para o grupo de caçadores de escalpo, o Kid conhece Toadvine. Ele é apresentado pela primeira vez durante uma briga de bar com o Kid, em que ele quase mata o jovem, mas logo depois se tornam colegas. Toadvine é um homem marcado por cicatrizes e queimaduras, literalmente e figurativamente. Ele tem uma natureza violenta, mas ao contrário dos membros da gangue, sua violência não é motivada por um desejo de poder ou crueldade. Ele simplesmente vive nesse mundo selvagem onde brutalidade é a moeda corrente. É uma figura que, apesar de ser crueldade, tem uma camaradagem peculiar com o Kid. É um dos poucos momentos do livro assim que existe algum momento de amizade que tu vê que pode ser uma coisa pura. Não é amizade, né, mas um certo coleguismo. Falando nisso, temos outro personagem que também se envolve em cenas assim bonitinhas nesse mar de selvageria, digamos assim. Esse é Tobin, o ex-padre. Ele é uma figura que, em meio a todo o caos e brutalidade, mantém um ar de reflexão e conexão com o espiritual, mesmo que isso seja corroído pelo ambiente ao seu redor. Ele tenta em vários momentos refletir sobre o que está acontecendo e oferece uma visão mais filosófica sobre o que é o ser humano em um mundo tão desumano. O relacionamento dele com o Kid é uma coisa até bonita, digamos assim. Eu realmente acredito que ele é o único personagem no livro inteiro que genuinamente se importa com o Kid. Aconselhando ele, falando pra ele não se misturar com certo personagem que nós vamos falar à frente. Mas em si, ele é o único personagem assim que eu vejo que violência não é realmente só o que ele é. Violência não é uma parte essencial do que ele é. Kid, Toadvine realmente são personagens que, por mais que não sejam tão violentos quanto os outros, eles são violentos. É parte deles aquilo. Tobin não. Tobin é mais espirituoso, mais calmo, fala alguma coisa boa, vez ou outra, e se importa com Kid, pelo menos. Mas, em contrapartida, temos um personagem que vamos falar agora que representa grande parte dessa violência do livro que eu falo. Ainda não é aquele personagem, o principal que todos vemos quando pensamos em Meridiano de Sangue, mas ainda é o importante. É o líder da gangue, o Glanton. John Joe Glanton. Ele é o líder dos caçadores de escalpo. Ele é uma figura crucial no livro. Ele aparece até mais que o Kid em alguns momentos. Ele é uma figura cruel, um alcoólatra, diga-se de passagem, e movido pela ganância e pela violência. Tem uma passagem engraçada que o Tobin fala. Bom, do Glanton eu já sei que ele é maluco, então dá pra saber. Ele é violento, psicótico, bêbado, no meio de uma terra sem lei. Glanton não hesita em massacrar colonos, indígenas ou qualquer um que cruze seu caminho. Ele também é conhecido assim por fazer uns comentários bem racistas durante o livro. Ele é um homem perigoso, sempre à beira da loucura, que vive para o sangue e derramamento de sangue. Sob sua liderança, a gangue comete atos indescritíveis e hediondos, que McCarthy consegue descrever de maneira bem chocante. Glanton, em muitos sentidos, representa o ápice do caos que reina na fronteira. Alguém que não se importa com a lei, a moral ou a vida humana, apenas para o seu interesse e seu próprio benefício. Agora, meus amigos, chegamos nele, o personagem mais famoso da obra, que ficou recentemente popular por edits que fazem nele no TikTok, no Reels e nos shorts do YouTube também. O juiz Holden, o personagem mais enigmático e aterrorizante de todos, eu digo não só do livro, pra falar a verdade, de toda a ficção, não podemos dizer assim. É o mais maléfico que eu já vi em qualquer livro que eu tenha lido na minha vida. Holden, com seus mais de 2 metros de altura, nenhum pelo no corpo e pele pálida, é uma presença impossível de ignorar nesse livro. Desde o início, o juiz se destaca pela sua inteligência e brutalidade sem limite. Ele fala várias línguas, como holandês, no meio de um deserto, ele fala holandês. Domina praticamente todas as áreas do conhecimento humano e se envolve em longos monólogos filosóficos, muitas vezes debatendo com o Tobin, inclusive. O juiz tem uma visão muito mais pessimista, digamos assim, muito mais de guerra, é o que eu posso dizer. Enquanto o Tobin tem uma visão mais espiritual, mais positiva, mais bonita, digamos assim. Ao longo do livro, ele comete atos de extrema brutalidade e sua maldade parece transcender qualquer motivação humana moral.
eu vou dizer aqui, a maldade dele não se limita só a pessoas normais ou índios ou coisa assim. A maldade dele vai para idosos, adultos, crianças. Ele faz aquelas coisas assim que não dá pra falar aqui no YouTube sem levar uma desmonetização, qualquer coisa do algoritmo, mas vocês todos sabem o que é. Então, o juiz, ele é uma figura enigmática. Muita gente, inclusive, não sabe assim se ele é humano. Se você pesquisar pela internet sobre ele, você vai ver pessoas que tentam fazer teorias sobre ele. Vou falar algumas aqui só para dar uma contextualizada para vocês. É sabido que McCarthy tinha interesse por gnosticismo, que, para quem não sabe, é uma religião do cristianismo antigo, que não só uma religião no caso, né, várias. Porém, o gnosticismo passa do princípio de que nós estamos no mundo material, presos aqui, e existe um deus, uma entidade maléfica conhecida como Demiurgo, entidade essa que prendeu a gente aqui nesse mundo, o reino material, nossas almas estão confinadas aqui, e o Demiurgo não deseja nada mais que nos manter presos aqui. Para ele, a gente ficar preso nesse mundo é como se fosse uma tortura, alguma coisa assim. Isso aqui é uma visão bem cagada, bem resumida que eu tô falando do gnosticismo, tá? Mas, enfim. E deve estar perguntando, o que isso liga ao juiz? O que se liga a uma figura no deserto? Bom, o juiz é uma figura de extrema maldade, crueldade, de nível que a maldade dele não tem conexão com a humanidade. Assim, é quase transcendente a maldade dele. E muitos colocam como se ele fosse esse demiurgo por causa do interesse de McCarthy, que projetou essa entidade maléfica no juiz. O juiz seria esse deus do mal, essa coisa ruim, personificada na história. Alguns podem dizer que isso é figurativo, né? Ele personifica o mal de uma forma mais figurativa ou mais literal. Ele é realmente mal personificado. Mas é uma questão de como você escolhe ver, porque o livro nunca deixa claro o que é. Alguns colocam o juiz como sendo o diabo em pessoa, a personificação do mal, o Satã realmente da Bíblia. Bom, eu vi na internet, pesquisando para esse vídeo, uma teoria que coloca ele como sendo o Azazel, um anjo que se rebelou no livro de Enoque, uns 200 sentinelas, que ensinou ao homem sobre guerra. Porque no livro, o juiz tem a teoria de que a guerra é a divindade suprema, que o homem só consegue alcançar, simular Deus quando ele está em guerra. Porque aí seria o momento em que o homem tem a capacidade de tirar vidas ou decidir quem vive e quem morre. E Azazel, por ser essa figura que no livro de Enoque ensinou ao homem sobre guerra, é muito referenciado. Algumas pessoas botam ele como sendo o juiz, com um adendo da teoria do diabo, né? Um anjo caído e tudo mais. Ainda mais porque no livro de Enoque, Deus sentencia Azazel a ser acorrentado por mãos e pés e jogado no deserto de Dodael. E no livro, Glenton encontra o juiz sentado numa pedra no meio do deserto. Tipo assim, um cara branco gigante, branco sentido pálido, né? Gigantesco, careca, no meio do deserto. Com nada em volta, é meio estranho, né? Pra uma pessoa normal estar ali. É mais de um homem que fala tanta língua, coisa assim, num cenário que muita gente aqui não sabe nem ler, sabe? E agora falando sobre o enredo do livro é justamente seguindo esse grupo, que não é só esses 4, né? Existem outros indivíduos que os acompanham, como os Delaware, que é um grupo de mercenários que se juntou ao grupo de Grenton. Isso é uma função mais de rastreadores, de índios, de pegadas, coisas assim. E são responsáveis por um ato bem brutal que acontece durante o saque de uma vila Apache. Durante grande parte do livro, o Kid não é o destaque, sabe? Acompanhando o grupo, principalmente nas figuras do juiz e do Glenton. O Tobin e o Toadvine aparecem também em suas cenas próprias, porém, o Tobin específico é sempre quando ele está junto do Kid. Toadvine tem uma fala ou outra assim, separado, mas ele também é uma figura que está sempre junto do Kid. O juiz e Glenton não. Esses dois, inclusive, são muito juntos, são amigos, digamos assim. Se é que pode dizer que é um assim, tem amigos. Mas eles sempre estão juntos e sempre tem cenas autônomas deles sozinhos. Tem, assim, outros personagens como Dave Brown também, que eu escolhi não falar hoje, mas ele também tem cenas próprias. Eu acredito que grande parte do mérito desse livro é justamente não ser uma coisa igual uma ficção normal, em que nós temos um arco, desenvolvimento de personagem, nem nada disso. O livro é justamente acompanhando a brutalidade desses homens, não tem heroísmo, não tem nada. É apenas mostrando a realidade nua e crua daquele ambiente. Muitos deles vão morrendo assim, você vê personagens morrendo do nada, assim. Então, é aquela coisa, é mais um relato, propriamente uma história de desenvolvimento narrativo, reviravoltas, né? O juiz, inclusive, é responsável por grande parte das melhores cenas do livro. Apesar da maldade dele, uma coisa assim que é nojenta, ele é um personagem que os momentos que ele tá falando são, assim, legais de se ler. Você sente interesse em ler as motivações dele, se não são motivações, mas as teorias que ele tem, dele debatendo com o Tobin, que acabam tendo uma certa inimizade, justamente por um se opor ao outro. Então, é aquela coisa, o livro é bom, porém não é um livro, diga assim, não é um livro para qualquer um.
Você tem que ter estômago, você tem que gostar do estilo, porque uma pessoa que talvez esteja acostumada a só ler livros de uma ficção mais normal, digamos assim, talvez não goste. Acho meio pesado o livro. Mas eu achei, assim, um dos melhores livros que eu li da minha vida, pessoalmente dizendo. E eu creio que para qualquer um que goste do gênero de Velho Oeste, é uma ótima indicação, porque ela fugiu um pouco do padrão de herói, mocinha, blá blá. Então, fica aqui a minha recomendação desse livro. Porém, com os avisos, claro, de que a violência extrema pode ser perturbadora para algumas pessoas. Realmente, não é todo mundo que tem estômago para tanta violência como vai ter aqui. Isso aqui é básico, Tarantino se dissesse que todo mundo consegue ler, não é. A violência ali é quase gráfica. Tanto que um dos motivos da adaptação nunca sair é porque ninguém sabe como adaptar tanta violência para ficar mostrável. Porque se tentasse adaptar, cenas de Game of Thrones, por exemplo, de violência, seriam coisa fichinha. Seriam coisas pequenas para dar o que tem no livro. Mas enfim, agradeço a todos que ficaram até aqui. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal para ver os próximos vídeos e valeu, até a próxima.